Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo diferente e bastante informativo para vocês acerca do processo de aquisição da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Você que está aí na autoescola, está querendo tirar sua carteira e quer saber, né, como que funciona esse processo, você que entrou agora, ou que está pensando em entrar na autoescola ainda e quer saber como que é os processos passo a passo, está ansioso, está aí se tremendo de ansiedade para saber como que funciona, eu estou aqui para desmistificar tudo, tirar as dúvidas frequentes e facilitar esse processo para você. Então, sem mais delongas, vamos começar logo a falar sobre esse processo, mas antes, por favor, deixe o seu like, clica aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho das notificações, porque em breve vai ter novos vídeos acerca da autoescola, inclusive resumos das matérias que caem nas provas teóricas. Então já se inscreva no canal para você não perder, porque o conteúdo está imperdível. O primeiro passo a ser tomado nesse processo de aquisição da carteira é a inscrição na autoescola, obviamente. Mas atenção, escolha com responsabilidade e tenha muito atenção. Não entre em qualquer autoescola, não pesquise assim porcamente. Ah, eu vou se inscrever na primeira autoescola que eu ver pela frente e já me inscrevi, já estou fazendo a carteira. Cuidado, pesquise bem sobre a qualidade do ensino, se eles ensinam direitinho, sobre a infraestrutura do local. O atendimento ali, a secretaria é muito importante, às vezes a gente precisa de um suporte e atendimento ali, é necessário ter um bom atendimento para suporte, para a gente tirar as nossas dúvidas. Esses são, e se tem instrutores bons, às vezes os instrutores são bons, medianos, ruins, então pesquise com pessoas que já tiraram a carteira, às vezes na sua cidade, pesquise com vizinhos, com amigos, colegas, pesquise aonde que eles tiraram as carteiras ali, as melhores autoescolas da sua cidade, nem que isso dure algumas semanas, ou um mês, 2 meses, não tem problema, não fique afobado nesse processo. Pesquise com carinho qual a autoescola que você vai entrar, porque esse é o primeiro passo, mas é um passo que, se você der errado, você pode se estrepar aí ao longo desse processo e muita gente acaba reprovando até porque não teve uma autoescola muito boa que se inseriu. Claro que não é uma justificativa. Ah, eu reprovei porque a minha autoescola é ruim. Nem sempre. Mas também existe casos que você pode reprovar porque o ensino foi ruim. Então tome cuidado com a autoescola que você vai entrar. O segundo passo que você vai fazer é a biometria, que nada mais é que a digital que você vai credenciar segundo o sistema do Detran. Geralmente é no Ciretran, Circuncisões Regionais de Trânsito. Antigamente tudo era resolvido no Detran e depois, para desafogar, né, eles criaram o Ciretran, que são essas filiais, digamos assim, do Detran, e serve para desafogar o Detran numa função terceirizada. Então você vai lá no Ciretran da sua cidade, a autoescola ela vai te ensinar ali onde que é, tá? Fique tranquilo, que quando você entrar na autoescola eles vão te ensinar ali onde que é o Ciretran da sua cidade, e lá você vai fazer a biometria logo após a inscrição na autoescola e já vão te encaminhar para fazer essa biometria, para ficar tudo certinho. O terceiro passo é o exame psicotécnico / exame de vista, porque geralmente você faz o exame de vista e o psicotécnico no mesmo local, tá? Geralmente, esse psicotécnico e o exame de vista é feito numa clínica especializada que a autoescola te indica. Quando você está nesse processo, né, de aquisição da CNH, você vai fazer numa clínica que a autoescola que te indicou. Geralmente você não pode escolher a clínica. Você só escolhe depois que você já está formado. Depois que você tiver a CNH oficial, aí sim, quando você tiver que fazer renovação de carteira, aí você pode escolher a clínica que você quiser. Mas no momento que você está tirando pela primeira vez, geralmente nesse psicotécnico e nesse exame de vista, a clínica especializada vai ser escolhida pela própria autoescola. A autoescola vai te indicar uma, às vezes é um pouco longe da sua casa, mas como você está tirando pela primeira vez, você vai ter que fazer nessa clínica específica. Só depois de formado que você vai poder escolher a clínica que você quiser na hora de renovar a carteira. E acerca desse exame psicotécnico, é tranquilo, tá, gente? Você pode ficar um pouco nervoso ou nervosa aí, você que está assistindo, e ficar perguntando, Cláudio, como que significa? O que que é esses exames aí? Fica tranquilo. O exame de vista é um exame bem simples, que você vai colocar o olho ali dentro, ele vai ficar te mostrando alguns pontos azuis, vermelhos, aí a doutora vai ficar te perguntando, ou a doutora ou o doutor vai perguntar, você tá vendo o ponto azul, o ponto vermelho? É bem simples. Se você não tem problema de vista, você vai passar tranquilamente. Se você tem, você vai falar lá que você tem e vai ficar tudo certinho. Você vai mostrar que você usa óculos e tal. Inclusive, se você usa óculos, você tem que falar no processo,
porque eles vão ali te encaminhar e vai estar no seu documento mostrando que você usa óculos, e toda vez que você estiver dirigindo, você tem que estar usando óculos, senão você é multado. Mas fica tranquilo que esse processo aí é tranquilo. E quanto ao psicotécnico, são testes simples, só para ver se você tem uma percepção boa, tá? Tem muita gente que fica com medo, esse psicotécnico, é exame de doido. Tem muita gente que chama, né, esse psicotécnico chamado de exame de doido, mas não tem nada de exame de doido. É só para ver se você tá em pleno domínio das suas faculdades mentais e se você tá tranquilo, se você tem uma boa memorização, se você tem bons reflexos. É simples, 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 não precisa se preocupar, não precisa ficar com ansiedade acerca disso. Tem alguns testes de palitinhos ali, ela vai escrever ali no quadro um tempo mais ou menos de 30 segundos para você desenhar alguns palitinhos simples e você vai fazer tranquilamente. Fica tranquilo que quando você chegar lá e você vai ver o quão besta é esse exame em nível de facilidade, você fala, gente, eu tava preocupado à toa, então fica tranquilo acerca disso. Depois de passar por esse processo, você vai começar as aulas teóricas. Agora sim, você tá, né, fez tudo isso e já está ansioso para começar as aulas. Vai começar as aulas teóricas e como funciona. Essas aulas teóricas são 45 aulas online. Antigamente você tinha que ir na autoescola, sentar a bunda na cadeira e ficar ali igual era antigamente, com um caderninho e anotando tudo. Hoje em dia é tudo online, pelo menos para mim aqui que eu fiz foi online. São 45 aulas e cada aula tem a duração de 50 minutos. E como funciona a questão da presença? Como você marca a presença? Você simplesmente pode entrar lá, clicar em que compareceu e sair? Não. Tem fotos que você tira no começo, no meio e no fim. Para você fazer essas aulas, você vai ter que ter um aplicativo específico que a autoescola vai falar, tá? Mas ele tá no Play Store ou na Apple Store e você vai conseguir baixar aí no seu celular, no tablet, tranquilamente e poder fazer essas aulas. E quando você entrar ali, vamos supor que você tem uma aula marcada às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã você vai entrar no aplicativo, vai colocar sua senha ali que a autoescola vai te informar direitinho, vai entrar na aula às 8 horas e vai aparecer um campo para você tirar uma foto da sua cara ali naquele momento, fica tranquilo, tá? É só para o sistema entender que você está vendo a aula, que não é a outra pessoa que está assistindo a aula e sim você. Que não pode substituir, não pode burlar ali o sistema, ele tem que entender que é você especificamente e que você não está tentando trapacear ali nas aulas. Então vai tirar uma foto de você no começo, vamos supor às 8 horas, depois aleatoriamente no meio vai aparecer de novo isso, qualquer hora da aula ali, no meio da aula vai aparecer de novo a foto que você tira, e no fim de 50 minutos exatos da aula, lá no finalzinho da aula, você tira de novo. São 3 fotos no começo, né? Uma no começo, uma no fim e uma no meio. E aí são 3 fotos exatas para confirmar ali a presença da aula e ok. E depois disso, né, de você fazer isso várias vezes, 45 aulas cumpridas, ok, você vai ter concluído as aulas teóricas. A quinta etapa é a prova teórica. Depois de você fazer as aulas, você sentir que já tá bom ali, aí sim você pode marcar a prova teórica. Geralmente essa prova ela tem 21 ou 30 questões dependendo do seu estado, tá? Não é uma regra, cada Detran tem uma questão ali em relação a isso, mas geralmente é ou 21 ou 30 questões, não são muitas. O tempo de duração da prova ali também é um tempo bom para você conseguir fazer todas essas questões. E você vai fazer essa prova teórica no Ciretran, naquele mesmo lugar que você fez a biometria, você vai lá fazer a prova teórica, lembrando que quando você for, você precisa levar a identidade, tá? Não esqueça disso. Tem gente que vai lá fazer a prova, não leva documento e você pode perder a sua prova teórica simplesmente porque você esqueceu um documento. Tem gente que é cabeça oca, chega lá e não chega nem com a identidade na mão. Então não faça. Por favor, não cometa esse erro. Chega na prova teórica com a identidade na mão para comprovar que é você bonitinho, para você conseguir fazer a prova, senão vai dar ruim para você. Em relação a essa prova teórica, talvez você fique com ansiedade, com medo, perguntando, Cláudio, eu tô com muito medo dessa prova ser muito difícil. Como é que essa prova ela é impossível? Ela é, sei lá, ela é muito difícil, ela demora muito para fazer, porque eu tô com muita ansiedade, eu tenho medo de reprovar. Fique tranquilo. Geralmente, realmente, muitas pessoas reprovam ou na prova teórica ou na prova prática, mas essa prova teórica eu fiz e passei e posso falar para vocês, gente, é tranquilo. Claro que varia de Detran para Detran, cada Detran tem suas questões ali, algumas um pouco mais difíceis, mas não é no nível impossível. A prova ou vai estar fácil ou vai estar fácil para médio, nunca médio para difícil, tá? Pelo menos a prova teórica, então fica tranquilo, porque essa prova é simples. A minha, especificamente, ela teve 30 questões, e das 30, eu acertei 26. Eu não tive 100% de aproveitamento, mas eu tive 86,67% de aproveitamento, e passei com louvor, né? Então, é uma prova tranquila. Só para você ter noção, a minha prova eu fiz às 13 horas da tarde, né? E terminei às 13h18. Eu levei 18 minutos para fazer a prova, e consegui acertar 26
questões de 30, para você ver o nível da prova. Então é um nível bem simples, bem fácil, era a minha primeira habilitação e eu consegui tirar esse notão logo de cara. Então fique tranquilo, porque se você estudar direitinho os livrinhos, prestar atenção nas aulas teóricas, você vai se dar bem na prova teórica. Não é um bicho de 7 cabeças. Depois da sua aprovação na prova teórica e de ter passado por essas 5 etapas aí, você vai estar já muito feliz por ter aprovação e agora vai estar pensando na parte prática. Então vamos lá. Depois de finalmente conseguir passar na prova teórica, você vai começar as aulas práticas. E como funcionam essas aulas? São 20 aulas, né? Em comparação às teóricas, são um pouco menos. As teóricas são 45 aulas, já as práticas são menos. Olha aí que legal. São 20 aulas com o instrutor do seu lado o tempo todo. Então você finalmente vai começar a dirigir. Você vai entrar no carro e o instrutor vai estar do seu lado te auxiliando em tudo. Então preste atenção em tudo que ele te falar com atenção. E se caso, né, acontecer alguma coisa de você estar dentro do carro, o instrutor te desrespeitar, te xingar, começar a te insultar, ele tem sempre que estar com muita atenção. Você tem que estar ali respeitando o instrutor em todo o tempo. Porém, se você se sentir desrespeitado ou desrespeitada, se você se sentir assediado ou assediado, ou você vê que a pessoa está te xingando muito, isso não é comportamento de instrutor. Inclusive, para você ter uma noção, o meu instrutor explicou isso para mim. Se caso você se sentir desrespeitado, alguma coisa, você pode falar pro Detran, né? Nem pela autoescola. Você vai direto no Detran e fala a autoescola bonitinho, o nome do instrutor, que ele vai ser penalizado, porque o instrutor, ele não é só um funcionário da autoescola, mas principalmente um funcionário do Detran. Então preste atenção quando você estiver fazendo as suas aulas, para você não ficar ali aceitando o desaforo. Claro que você tem que ter ali educação bonitinho, você não pode ficar exigindo ali no sentido de, eu tô pagando, me ensina aqui direito. Mas, se você se sentir desrespeitado em algum momento, tá? Se você vê que tá passando ali dos limites, a pessoa tá tentando ser muito engraçadinho, tentando fazer alguma coisa ali que não tá te agradando, que não é simplesmente te ensinar a conduzir o carro, mas querendo fazer alguma outra coisa, você pode denunciar pro Detran. Então fica atento a essa questão também. Um outro detalhe que eu quero falar também acerca dessas aulas práticas é para você chegar 15 minutos sempre antes das aulas. Então, se sua aula está marcada para 8 horas, chegue às 7h45. No mínimo, você 7h45 já tem que estar na autoescola. Por que, Claudio? Você tem que chegar antes. Porque o sistema do Detran pode falhar. Lembra que as aulas teóricas lá você tinha que ficar tirando foto no começo, no meio e no fim? Pois então, essa questão das aulas práticas também tem isso. Quando você estiver fazendo as aulas, você vai tirar uma foto no começo, no meio e no fim. Só que o sistema do Detran, às vezes, ele falha. Então, se você chegar exatamente às 8 horas e tirar foto, pode ser que dê erro. E se der erro, você vai ter que pagar uma aula extra. É isso mesmo. Mesmo sendo um erro do Detran, quem vai ser penalizado é você. Então, toma cuidado. Se sua aula está marcada para um horário, chegue 15 minutos antes, no mínimo, para você não ter que pagar uma aula extra por erro do Detran ou por essa questão da falha do sistema do Detran, porque a gente não pode confiar no Detran. Então chegue sempre 15 minutos antes do horário oficial da sua aula. E toda vez que você for para as aulas, lembre de levar o LADV. O LADV é um documento, basicamente uma carteira de motorista provisória de aluno, que é tipo uma carteira que você guarda ali, um documento comprovando que é uma carteira de habilitação, mas que você está tirando a CNH ainda. Então, se você for parado ali, tiver uma blitz, digamos assim, ele pode te exigir o guarda ali, o LADV. O instrutor, geralmente, ele fala isso para você, que você tem que estar ali no bolso, levar a identidade sempre também nas aulas, levar a identidade e o LADV. Porque se caso pedir, pode ser que não aconteça nada e nunca peça. Para mim, por exemplo, nunca pediram, mas se acontecer, você tem que estar com esse documento em mãos ali, comprovando que você é só um aluno e que está ali tendo aulas, porque se você não tiver, pode dar problema. Então lembra sempre de ir para as aulas com o LADV e a identidade em mãos. Lembrando que além dessas 20 aulas tradicionais da autoescola, você pode pagar aulas extras se necessário for. Porém, eu dou uma dica aqui para vocês, que é preste atenção nas aulas e preste atenção no seu ensino. Muitas das vezes o instrutor ou a própria escola vai ficar te incentivando a ter aula extra. Isso porque cada aula extra que você tiver, você vai ter que pagar e é melhor para eles. Então, preste atenção no seu ensino. Se você está sentindo que está realmente muito ruim e que é necessário pagar uma aula extra,
tudo bem, pague. Mas se você tá vendo que você tá bom, você já tá se sentindo confiante e mesmo assim eles estão fazendo você querer comprar aula, não compre, você não é obrigado. Pode ser que eles tentem te coagir ali de alguma maneira, compre mais aula, compre mais uma aula. Fique tranquilo, se você tá se sentindo confiante, se você sente que você já tá bom, não precisa pagar aula extra porque a autoescola tá querendo ali te influenciar para pagar. Se você tá se sentindo apto, termine essas 20 aulas obrigatórias e acabou. Simplesmente já marque a sua prova prática. O sétimo passo é a prova prática. Chegou finalmente a última etapa, já está na beirinha para você conseguir a sua CNH. A prova prática, ela dura em média de 15 a 20 minutos, que é o percurso que você vai fazer ali para fazer a aula, só que esse tempo é relativo. Pode ser que dure 10 minutos, pode ser que dure menos. Tem gente aí que com 8 minutos de prova já estava aprovado, então varia muito. Pode ser que seja um pouquinho mais, que seja, sei lá, 25 minutos, dependendo de alguns estados. Pode ser que dure menos, dependendo do percurso ali, em 5 minutos você já está aprovado. Isso varia de cada localidade, de cada estado, de cada instrutor que está ali, das pessoas que estão trabalhando no dia. E isso é realmente uma coisa muito relativa, não dá para falar, vai ser 10 minutos de aula, não vai ser. Não vai ser 10 minutos de prova, perdão. Não tem um tempo assim específico, varia de cada local. Se caso você passar, aí vai ser só festa. Depois que você passar na autoescola, aí você vai receber um e-mail do Detran com o código de segurança e o número do registro. Com esse e-mail aí em mãos, você vai lá na autoescola e vai cadastrar, né, na triagem a sua digital na autoescola. E aí sim, quando você cadastrar essa digital lá na autoescola, você vai receber nesse momento mesmo, a sua carteira digital. Você já vai poder dirigir aí com a sua provisória. E a carteira física mesmo vai chegar na sua casa dentro de 15 dias. Algumas autoescolas pagam uma taxa, você tem que pagar uma taxa, mas na minha autoescola especificamente não precisa. Então, dentro de 15 dias, a sua carteira de habilitação física vai chegar na sua casa. Em relação a valores, talvez você esteja vendo esse vídeo e quer saber, Cláudia, eu quero saber de valor, quanto que custa uma autoescola aí hoje em dia? Eu tô querendo tirar, mas eu quero ter uma noção, pelo menos, de base para eu ter em questão de autoescola, de quanto que eu vou pagar de teste de tudo. Eu juntei tudo que eu paguei na minha autoescola e estou aqui para mostrar para vocês de todas as mínimas taxas que eu tive que pagar. A autoescola em si, eu paguei R$ 1.600. Depois eu tive que pagar R$ 100 de curso teórico, mais 120 de aulas práticas, porque eu tive que fazer mais uma aula prática, porque eu acabei faltando uma. Eu perdi uma aula exatamente porque eu não cheguei 15 minutos antes. Eu cheguei no momento exato ali, mas cheguei atrasado, e aí eu perdi a aula. Quando você chega atrasado, não adianta tentar brigar lá na autoescola, você vai perder a aula e vai ter que remarcar a aula, pagar. Eu tive que pagar R$ 120, e depois você vai lá fazer de novo. E eu tive que pagar R$ 220 de uma taxa de telemetria. Eu não sei muito bem o que é isso, mas tive que pagar R$ 220 nessa taxa. Eu paguei mais R$ 245 para fazer o exame psicotécnico e o exame de vista, só que esses R$ 245 eu paguei em espécie na clínica. Geralmente eles não aceitam nem Pix e nem cartão de crédito, só aceito dinheiro em espécie. Então você vai ter que pegar o dinheirinho ali físico mesmo e entregar para eles lá na clínica especializada do psicotécnico para o exame de vista. E depois o exame de vista e o psicotécnico, né? Tudo junto. Depois eu paguei para as aulas teóricas. Antes de começar as aulas teóricas, eu paguei uma taxa do Detran, que era R$ 486,35. Depois, a taxa de reprova. Eu reprovei 2 vezes, é isso mesmo. 2 vezes eu reprovei. E no reteste eu paguei R$ 435. E depois, como eu demorei para remarcar a prova, depois que eu reprovei a segunda vez, né? Eu fiz a primeira vez, depois eu tive que pagar o reteste, que é os R$ 435. E depois eu demorei para remarcar a terceira vez, e como eu demorei, eu tive que pagar um pouco mais caro, aí eu acabei pagando R$ 535,10. Totalizando tudo isso, todas as taxas que eu tive que pagar do começo ao fim, eu paguei R$ 3.741,45. Esse é um valor agora, né, de 2024, mas 2025 sempre tem um reajuste, então pode ser que vai aumentar um pouco mais para quem quer tirar. Então esse seria um valor mínimo para você tirar a carteira em 2024. Lembrando que a autoescola que eu paguei é uma autoescola considerada barata na minha cidade, porque tem autoescolas mais caras. Geralmente a dinâmica da autoescola é, quanto mais barata, mais o processo é demorado. Quanto mais cara, mais rápido é o processo. Se você está querendo tirar a autoescola, fazer a autoescola muito rapidinho, eu quero tirar a minha carteira em 2 meses, em 3 meses. Aí você vai ter que pagar mais caro. Mas se você quiser
tirar a sua carteira aí, eu tô com tempo, esse ano eu tô tranquilo, eu posso fazer o processo até o final do ano. Então você pode pagar barato na autoescola. Quanto mais barato a autoescola, geralmente, a dinâmica é assim, quanto mais barato, mais longo o processo. Quanto mais rápido, né, você quer tirar, mais caro vai ser a autoescola. Lembrando a vocês que tem uma proposta de lei, ainda está em discussão na Câmara dos Deputados, não é uma coisa efetiva, mas estão pensando em fazer regras novas para 2025, que seriam duas categorias diferentes, a B1 e a B2. Hoje em dia existe só a categoria B, que é a categoria para carro, para você que quer tirar só carro. Inclusive a categoria que eu fiz foi só carro, tá? Poderia tirar carro e moto, mas eu só quis tirar carro porque eu só gosto de carro mesmo. Mas em 2025 eles estão tentando dividir em B1 e B2. Como assim? A categoria B1 seria para tirar a carteira de habilitação para carros automáticos, você só seria habilitado para dirigir carros automáticos, e a B2 para dirigir carros manuais e automáticos, que seriam a mesma coisa da categoria B de hoje em dia, só que a B1 seria para só automático. Então, se você estivesse dirigindo ali um carro normal, você seria multado. Aí, se caso acontecesse de uma blitz parar, você só poderia estar dirigindo um carro automático se você tivesse a categoria B1. Mas isso é só uma proposta de lei ainda. Pode ser que em 2025 ela entre, mas também pode ser que não. É só uma questão aqui para vocês ficarem ligadinho, para vocês que vão entrar agora em 2025, ficar ligadinho que isso pode acontecer, e se acontecer, vai ter novas regras, novos trâmites aí. E foi isso, pessoal. Esse foi um vídeo só mostrando para vocês as principais questões aí, como funciona esse processo. Talvez você tava aí, como que funciona? Eu tô com medo, como é que funciona? A questão foi realmente para esclarecer tudo isso, para deixar que não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo, tá? Demora um pouco, no meu processo foi demorado, mas se você pagar uma autoescola cara, esse processo vai ser bem rapidinho, em 2, 3 meses você vai fazer tudo isso que eu falei aqui para vocês, tá? Boa sorte nesse novo processo e se inscreva no canal, que em breve eu tô trazendo mais vídeos referente à autoescola, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe grandemente você e a sua família. E até a próxima.